Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Vamos seguir então a nossa leitura. Hoje eu vou sair do versículo de número 1, porque nós podemos ver que aqui no versículo de número 2 vai dizer: este homem que chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Lembra do que eu falei? A decisão errada de um homem desagou sobre ela e sobre os seus filhos. Então ela já sofrendo muito. Agora ela fica viúva e tem que cuidar dos seus 2 filhos. Os quais, esses 2 filhos, então, eles casaram com mulheres moabitas. E diz, olha, era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Porém, sabe o que acontece? Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Agora eu vou falar de uma coisa aqui que é muito ruim, e que Deus ele tem misericórdia de nós e nos dê sabedoria nesses períodos. Acontece que algumas vezes nós enfrentamos problemas sucessivos. Já reparou que às vezes, e aí eu vou falar de coisas, tá? Não quero aqui te assustar com pessoas. Mas já reparou que às vezes a geladeira quebra? Aí você fala, vou ter que arrumar a geladeira. Aí de repente, aí a esposa liga e fala, olha, exemplo, tá? Acabou o gás. Aí você fala, nossa, agora eu vou ter que arrumar o gás. Aí, de repente, você passa em um buraco com o carro, o pneu ele corta. Isso vai acontecendo sucessivamente. Esse é o momento em que não está no seu controle. Aí você precisa buscar de Deus sabedoria. Esse é o momento em que você precisa ligar o alerta e não sair por aí tentando resolver tudo. É um momento que você tem que parar. Falar, Deus, o que está acontecendo? As coisas estão vindo sucessivamente e o Senhor precisa me ajudar. Ou eu preciso da sua ajuda, melhor dizendo. Porque acontece isso, acontece. Acontece comigo, acontece com você, acontece com todos. Às vezes acontece só uma coisa. Estou falando de coisa, por enquanto. Mas você sabe que tem dias que acontecem coisas sucessivas. Nesses dias, eu vou te dar um conselho. Peça a Deus sabedoria. Porque tem dias, como já diz alguns amigos, tem dias que parecem noite. De tão nebulosos que são. Então que Deus ele te dê sabedoria. Porque veja bem, Elimeleque tomou decisão fora dos planos e da vontade de Deus, desagou sobre a família dele. Só que Noemi, por exemplo, ela é esposa, ela acreditou no seu esposo, provedor, seu marido. Mas ela enfrentou um problema pesadíssimo. Que ela não perdeu coisa, ela perdeu o homem mais importante da sua vida. Aí depois ela perde os seus 2 filhos, ela não perdeu coisa. Ela perdeu as duas pessoas mais importantes da sua vida que ainda restavam. Então, em um período de tempo, ela perdeu 3 pessoas mais importantes da sua vida. E veja, é diferente de coisa. Quando é coisa, você já fica ansioso. Assim como eu. Quando é coisas, nós já ficamos desesperados, nervosos, traumatizados. O problema é quando são pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria deixar para você um conselho. Quando o dia tiver nada dando certo, quando tiver acontecendo coisas sucessivas, e são coisas que não é coisas que você procurou, não são coisas que você plantou, entre aspas, tá? São coisas que começou a acontecer. Você acordou, recebeu uma ligação, aí você sai e recebe outro problema. Esse é o momento de você entender que tem que parar. Parar e pensar, Deus, está acontecendo alguma coisa. Eu preciso agora de sabedoria. Mas veja que todos nós
estamos sujeitos a passar por isso. E pior, ou uma das piores dores que nós vamos ver essa mulher passando, é a solidão. Porque ela ficou só. Não, mas ela ficou com a sua nora. Uma abandonou. Uma falou, vou embora. Tinha um direito. A outra ficou. Mas tu não acha que era fácil para ela viver a vida dessa forma, né? Então, a solidão bateu. Então, essas pessoas passaram por momentos turbulentos na vida, nebulosos e problemas sucessivos. Isso testa a nossa fé, isso testa o nosso caráter e isso nos machuca muito também. Mas que Deus, o nosso Deus, Ele te dê força para você superar todas essas coisas. Até aqui nesse ponto, nós temos aprendizados comportamentais. Até aqui, não parece que Deus está cuidando de nada. Não parece que Deus está olhando para nada. Mas veja, o livro de Ruth não é necessariamente a história de Ruth e Noemi. O livro de Ruth é a história de Deus, operando através da vida delas e através da vida de outras pessoas. Mas só quero deixar para você que até aqui no versículo 5, nós estamos falando de coisas turbulentas, pesadas. E Deus, parece que Deus, Ele não está aqui. Então há dias em nossa vida que parece que Deus está longe. Mas eu quero te lembrar uma coisa. A história está no controle de Deus. A história de Ruth e Noemi não é de Ruth e Noemi, é de Deus. A história da sua vida não é simplesmente a história da sua vida, dos seus filhos, do seu mundo. É a história de Deus. Então, se hoje você está passando por esses dias nebulosos, olhe para o alto agora e peça para Deus sabedoria. Peça para Deus graça. Pergunte para Deus, Deus, o que está acontecendo? O Senhor pode me ajudar? Eu vou tomar decisões agora calcadas, cuidadosas, para não acontecerem mais tragédias. Aquilo que você puder fazer, faça. Mas que Deus Ele te dê graça para você caminhar longos dias. Deus abençoe você. Vamos seguir a nossa leitura. E se você puder, manda essa mensagem para mais pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.